Na aula de história do dia de hoje, nós iremos fazer a página do 142. As marcas das cidades. Nesta aula, você vai aprender o que é um patrimônio histórico e cultural. As construções antigas e as lembranças das pessoas nos ajudam a conhecer um pouco mais da história. Mas será que existem outras formas de entender o passado? Vamos descobrir. Então, olha só essa imagem. Vocês conhecem ela? Vocês já ouviram falar? Vocês já foram visitar? Essa fotografia, essa imagem, é do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi tirada em 2011. Então, olha só. Vocês já viram essa estátua? Vocês sabiam que ela existia? Então, olha só a primeira pergunta aqui das atividades. Você conhece essa imagem? Qual é o nome dela? Então, vocês conhecem? Me falem aqui no vídeo. Ela é identificada como Cristo Redentor. Olha só a 2. Onde está esta construção está localizada? No Rio de Janeiro. Então, nós conseguimos encontrar pela legenda. 3. Em sua opinião, por que ela é importante para os brasileiros? Então, na sua opinião, coloca aqui no vídeo para todo mundo ver um comentário um do outro. Por que vocês acham que essa escultura, essa estátua, ela é importante para os brasileiros? 4. Você também a considera importante? Por quê? 5. O que ela significa para você? Então, a 3, a 4 e a 5 são respostas pessoais, que significam o que você acha. Então, coloca aqui no vídeo a resposta dessas 3 perguntinhas para a gente interagir. E a 6, vocês vão precisar de uma folha avulsa, pode utilizar o caderno de história, Esta construção é um patrimônio histórico e cultural brasileiro. Em uma folha avulsa, escreva com suas palavras o que é um patrimônio histórico e cultural. Depois, compartilhe suas respostas com os colegas e professor. Então, vocês irão fazer essa 6 e vocês vão tirar uma foto e enviar no chat. Assim, vocês estarão compartilhando a resposta comigo e com seus amigos, ok? Aqui, olha só. Os objetos, as construções, as estátuas e as obras de arte podem ser consideradas patrimônio histórico e cultural. Para algo ser considerado patrimônio histórico e cultural, é preciso que um grupo de pessoas ou todo um povo o considere importante para sua identidade e sua história. Então, olha só. Rua do Bom Jesus, localizada no Centro Histórico de Recife, Pernambuco, 2013. Esta imagem tem elementos do passado ou do presente? Então, o que vocês acham? Que essa imagem aqui que ele trouxe, ela parece ter elementos do presente, que essas casas, esses locais foram construídos agora, ou uma moradia do passado? O que vocês acham? Olha, mais uma resposta pessoal aqui, 1. A sua cidade possui algum patrimônio histórico e cultural? Qual é o nome dele e por que ele é considerado um patrimônio? Então, aqui também está uma resposta pessoal que vocês poderão procurar se existe algum patrimônio histórico e cultural presentes aqui na cidade.
Então, olha só que legal. Na fotografia também, nós conseguimos perceber que é uma imagem atual. Porém, que existem muitos elementos do passado. Então, olha só. O que a gente consegue identificar nessa imagem sobre elementos antigos e elementos que são agora do nosso presente. Então, ó, se nós pararmos para pensar, a gente consegue pensar que até a própria fotografia, então a forma digital, ela é um marco, ela é marcada por um momento atual, não é mesmo? Porque antigamente não existia essa tecnologia. E o que mais que nós conseguimos observar? Conseguimos observar algumas moradias, não é mesmo? Conseguimos observar o meio de transporte, né? Olha só como que é os postes com as luzes. Já, olha só um servidor público aqui, olha só. Tem já a coleta de lixo, não é mesmo? Então, ó, com essa conversa de mudanças e os conceitos de passado e presente, nós conseguimos observar e ver que as coisas e os lugares, eles mudam conforme o tempo passa, não é mesmo? Então, ó, vocês vão fazer em casa a 6 da página 142, a 1 e a 2. 142, resposta pessoal, ok? Lendo o mundo. Nesta aula, você vai refletir sobre uma história em comum envolvendo um patrimônio histórico e cultural. Podemos alterar um patrimônio histórico e cultural? Você vai ler agora 2 notícias sobre um caso que ocorreu na cidade de Borja, na Espanha, em 2012. Então, olha só. Uma mulher de 80 anos tentou restaurar por conta própria uma obra dos anos 1800 do pintor espanhol Elías García Martínez e acabou danificando a pintura. Tudo começou quando o Centro de Estudos Borjanos, na Espanha, recebeu uma doação de uma descendente do pintor. A mulher, ao ver que a obra estava danificada, resolveu restaurá-la, sem pedir permissão, mas com boas intenções. Então, ó, no nosso glossário está escrito que restaurar é reparar, recuperar as características de uma obra de arte, objeto ou construção. Segunda notícia. Uma equipe de restauradores profissionais que está no Santuário Espanhol de Nossa Senhora da Misericórdia de Borja para analisar a recuperação do Ecce Homo, que é traduzido do latim, vira ex-homem. Então, ó, ficou famoso mundialmente após uma restauração feita pela espanhola Cecília Giménez, de 81 anos. Acredita que também é possível salvar a obra de Cecília. A intenção dos restauradores é retirar a obra feita pela idosa espanhola e só depois restaurar a pintura original. A equipe de restauradores espanhóis quer preservar as 2 obras. Na semana passada, centenas de pessoas lotaram a igreja com o objetivo de ver a restauração feita por Cecília Giménez e fazer uma foto com a obra. No último domingo, a Associação de Moradores do Santuário de Misericórdia de Borja emitiu um comunicado no qual dá todo o apoio e reconhecimento à sua vizinha Cecília e solicita à prefeitura que mantenha a pintura do Ecce Homo no estado atual.
levando em conta o apoio majoritário dos membros e de inúmeros cidadãos que se manifestaram em várias redes sociais. Então, olha só, aqui na página 145, nós conseguimos observar essas fotografias. Então, a primeira fotografia foi tirada em 2010, então mostra a pintura um pouco danificada, mas antes da restauração. Já a segunda fotografia é a pintura muito danificada, não é mesmo? E na terceira nós já conseguimos observar que é a restauração que a Cecília fez. Então, essa terceira fotografia, ela é de 2012 e mostra a obra já restaurada e transformada, ok? 1. Qual é o patrimônio histórico e cultural abordado pelas notícias? A que cidade pertence? Então, ó, o que a gente consegue observar? Que o patrimônio histórico e cultural é a obra do Ecce Homo. Então, ó, ele é a obra principal. Então, a primeira obra do Elias é o patrimônio histórico e cultural. E ele pertence à cidade de Borja, localizado na Espanha, ok? Então, ó, mesmo depois de tantas restaurações, depois de tantas repercussão, a obra principal ainda é a primeira fotografia, que é a fotografia do Elias, ok? 2. Conte com suas palavras, de maneira resumida, o que houve com esse patrimônio no ano de 2012. Então, ó, a 2, vocês irão fazer no caderno com as palavrinhas de vocês e de uma maneira resumida. Então, ó, já tô grifando aqui para ficar marcado que vocês irão fazer no caderno. 3. No segundo texto, marque o nome da pessoa que tentou restaurar a obra. Então, ó, quem foi que tentou restaurar a obra? A Cecília Gimenez. Ok? 4. Localize e pinte de vermelho no texto quem defende que a restauração atual seja protegida. Então, pegue o lápis vermelho e aí a gente vai grifar, nós iremos marcar a parte em que o quê? Que aparece aqui, ó. A Associação de Moradores do Santuário de Misericórdia de Borja emitiu um comunicado no qual dá todo o apoio. Então, o que a gente vai grifar? Associação até Borja, ok? Associação de Moradores do Santuário de Misericórdia de Borja. Então, foi eles que protegeram para a obra continuar com todo o apoio e reconhecimento. 5. Os moradores de Borja querem preservar o trabalho de restauração da mulher de 80 anos? Por quê? Então, ó, o que a gente consegue observar? Aqui no texto, na notícia, os moradores, eles reconhecem o trabalho da Cecília e eles reconhecem que também é um marco de patrimônio histórico e cultural da cidade. Então, ó, por que a gente consegue observar? Porque, ó, aqui no finalzinho da notícia, tá escrito o apoio majoritário dos membros e de inúmeros cidadãos que se manifestaram em várias redes sociais. Então, grande parte do povo se manifestou para reconhecer como patrimônio histórico e cultural. A 6, que é uma resposta pessoal, vem escrito assim: você acha que a atitude da pessoa que decidiu restaurar a obra, restaurar a obra de arte por conta própria foi correta? Converse com os colegas e professores. Então, vocês podem mandar ou aqui no vídeo ou no chat o que vocês acham que a ideia dela, a atitude dela de restaurar a obra foi corrente disso. Vocês irão fazer a página 146 e 147, que é o amarrando as pontas.
Combinado? Então, esta foi a aula de hoje.